Vamos lá, pessoal. Nesse nosso encontro, a gente vai estudar as tutelas provisórias no âmbito da improbidade administrativa. Tivemos aqui grandes modificações advindas com a nova lei de improbidade e eu vou abordar com vocês aqui de forma segmentada, né? A gente vai começar aqui como se fosse uma introdução, né? Trazer as premissas procedimentais, trabalhar aqui uma questão de procedimento fazendo um cotejo com o Código de Processo Civil. Depois a gente vai trabalhar a indisponibilidade dos bens e o afastamento cautelar do agente público. Então vai ser o nosso roteiro aqui dentro das tutelas provisórias no âmbito da improbidade administrativa. E o primeiro ponto, vou colocar aqui na tela para vocês, é saber o seguinte: o artigo 308 do Código de Processo Civil vai ser aplicável aos processos de improbidade administrativa? Então aqui a gente já tem um primeiro problema a ser enfrentado. E a razão é bem simples. No âmbito da nova lei de improbidade administrativa, o legislador, deixa eu colocar na tela que eu acho que fica melhor, o legislador ele trouxe o procedimento delineado da indisponibilidade dos bens no artigo 16 e o procedimento da propositura da ação por improbidade administrativa no artigo 17. Pois bem, à época da lei anterior, como funcionava essa linha da tutela provisória? Se nos ativermos a redação antiga do artigo 17, caput da lei de improbidade, repito, redação antiga, a gente vai encontrar uma referência procedimental a um prazo para o ajuizamento da ação principal. Vos explico. A lei de improbidade administrativa, no seu regime anterior, reproduzia uma regra então prevista nos artigos 801, inciso 3, 806 do Código de Processo Civil de 73. À época do CPC de 73, eram exigidas duas ações. Uma primeira ação, que era chamada de ação cautelar preparatória, e, obtida a medida cautelar no bojo desta ação cautelar preparatória, aquele que formulou o requerimento da cautelar teria 30 dias para a propositura da ação principal, sob pena de ineficácia da medida cautelar então obtida, na forma do artigo 808, inciso 1 do CPC de 73. Então eu posso afirmar com segurança que a lei de improbidade administrativa, em sua redação original, trazia, ou melhor, reproduzia uma regra procedimental do CPC de 73. Portanto, não era uma regra especial, era uma regra geral reproduzida em uma lei especial. Pois bem, com o advento do CPC de 2015, houve uma alteração procedimental para o requerimento da então chamada cautelar preparatória, que agora veio a ser batizada de cautelar antecedente. Então, se nos ativermos a redação agora do artigo 308 do CPC, perceberemos a desnecessidade do ajuizamento de duas ações. Uma ação para requerer a cautelar antecedente e uma outra ação para requerer o pedido principal. Não há mais a necessidade de duas ações. Tudo isso pode ser reunido no bojo de uma única ação, com pedidos decompostos em momentos processuais distintos. Portanto, eu promovo uma ação, formulo um requerimento de tutela cautelar antecedente. Obtendo essa tutela cautelar antecedente, basta eu formular então o pedido principal no bojo do mesmo processo ou da mesma ação, como queiram. Fechado? Essa é a redação do artigo 308
que inclusive traz o prazo para que você promova para que você formule esse pedido chamado de pedido principal. A minha questão é, quando entrou em vigor o CPC de 2015, surgiu uma polêmica. Esse artigo 308 do CPC deveria ser aplicado à lei de improbidade? Vejam, estou falando da lei antiga. Estou fazendo esse esboço histórico só para vocês entenderem o problema que a gente vai enfrentar já já. Então, sob a égide da lei anterior, havia a seguinte discussão. Posso usar o 308 do CPC no bojo das ações de improbidade? Para uma primeira tese, isso não era possível. Porque, regra geral, Código de Processo Civil não pode revogar regra especial, ressalvados os casos nos quais a lei expressamente traz essa revogação. E o CPC de 2015 não trouxe expressamente qualquer qualquer revogação de artigos da lei antiga, da lei de improbidade antiga. Bom, veio a nova lei de improbidade e o artigo 17 não reproduz a redação anterior, ou seja, não traz mais aquela referência de que a chamada ação principal ou o pedido principal deveria ser requerido 30 dias após a obtenção da medida cautelar requerida de forma antecedente. Ok? Bom, aí vem a minha pergunta. Então esse artigo 308, que decompõe, fala o seguinte, olha, eu vou promover uma ação, vou formular em caráter antecedente uma medida cautelar. Obtida essa medida cautelar, eu vou ter um prazo para requerer o pedido principal. Essa sistemática se aplica aqui à nova lei de improbidade administrativa? Sim, não ou talvez. Bom, a nova lei de improbidade deixa muito claro que serão aplicados ao regime ou ao sistema da nova lei de improbidade, serão aplicados os regimes, os artigos referentes às tutelas provisórias do CPC. Está claro isso na nova lei de improbidade. Então eu vou usar o regramento do Código de Processo Civil, obviamente naquilo que não conflitar com a nova lei de improbidade. Então eu vou usar o regramento do Código de Processo Civil no que pertine às tutelas provisórias aqui na nova lei de improbidade. Seguindo essa linha de raciocínio, será factível e juridicamente viável sustentar a aplicabilidade desse artigo 308 do Código de Processo Civil às ações por improbidade. Tudo bem? Então, se porventura essas tutelas provisórias específicas que existem ainda, que subsistem ainda na lei de improbidade administrativa, quais sejam indisponibilidade dos bens, está no artigo 16, e afastamento cautelar do agente público, que está no artigo 20, parágrafo único, se eu formular esse requerimento em caráter antecedente, deverei observar o artigo 308 do Código de Processo Civil. Mas repito, qual é a cautela? Isso não está previsto na nova lei de improbidade. A nova lei de improbidade abre essa possibilidade de aplicação. Fechado? Então essa é uma premissa procedimental relevante para que você possa desenvolver o estudo do regime das tutelas provisórias. Tanto é verdade que eu já vou colocar aqui na tela para vocês o artigo 16, parágrafo 8º, fala expressamente aquilo que eu acabei de vos apresentar, que é a aplicabilidade do regime jurídico das tutelas provisórias lá do CPC. Tranquilo? Então, o que eu sugiro a vocês? No artigo 16, caput, vale a pena fazer uma remissão ao 308 do Código de Processo Civil e, no artigo 17, caput, fazer a mesma remissão. Tranquilo, meus caros?
Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês. Dá uma olhada aí, ó. Coloquei no slide o título Impossibilidade de substituição. Qual é o cuidado aqui? Então deixa eu me colocar na tela inteira. Qual é o cuidado? O legislador, na nova lei de improbidade administrativa, ele trouxe somente 2 tutelas provisórias típicas. Cara, guarda essa frase. Só trouxe 2 tutelas provisórias típicas. Indisponibilidade dos bens e afastamento cautelar. Qual é o meu ponto aqui inicial? É saber se essas medidas cautelares típicas podem ser substituídas por medidas atípicas. Então volto a colocar na tela. A doutrina sustenta a impossibilidade como regra. A impossibilidade como regra. Por quê? Porque se permitirmos medida atípica para substituir uma medida típica, haverá uma subversão da própria sistemática das tutelas provisórias. Mas cuidado com o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que não é possível medidas atípicas no bojo da improbidade. Não é isso. Até porque o próprio STJ já reconheceu a possibilidade de medidas executivas atípicas no bojo da improbidade. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, eu não posso pegar uma medida atípica para substituir uma medida típica. Fechou? Pois bem, outro ponto importante que a gente tem que ter cuidado aqui. Coloca como título premissas procedimentais. Vou colocar na tela aqui para vocês. Coloca como ponto premissas procedimentais. Deixa eu colocar aqui na tela. Primeira premissa procedimental aqui. Deixa eu colocar na tela para ficar melhor. Essa premissa procedimental, ela é de extrema relevância. Vejam só. Existem regras legais que exigem a prévia oitiva do representante judicial do poder público ou da fazenda pública, como queiram, antes do órgão jurisdicional deferir uma tutela provisória. Tranquilo? O problema é essas regras que limitam a concessão das tutelas provisórias, elas devem ser aplicadas quando as ações forem propostas em face do poder público. Aqui, a ação não é proposta em face do poder público. A ação é proposta em face do agente público. Perceberam a singeleza aqui? Então, com base nessa linha de raciocínio, aquelas regras limitadoras à concessão de tutelas provisórias contrárias aos interesses do poder público, essas regras não deverão ser utilizadas no bojo das demandas de improbidade administrativa. Vale lembrar, e aqui eu falo isso en passant, vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal recentemente declarou inconstitucional algumas limitações referentes ao mandado de segurança. Tranquilo, senhores? Então fica atento a essa primeira premissa procedimental. Fechou? Segunda premissa procedimental. Dá uma olhada aí. Que é uma outra, deixa eu colocar na tela inteira, depois eu me coloco na tela. Que é uma outra questão relevantíssima no seio das tutelas provisórias e atuação do poder público. Vejam, qualquer decisão, e eu falo isso com segurança, qualquer decisão
seja ela interlocutória, sentença, inclusive acórdão, seja ela de mérito, seja ela referente à tutela provisória, qualquer decisão proferida contrária aos interesses do poder público, mormente no plano social, político, econômico e jurídico. Então, qualquer decisão pode ser suspensa quanto à sua eficácia, né? Ou seja, o Poder Judiciário pode suspender a eficácia de uma decisão contrária aos interesses do poder público por meio do chamado incidente de suspensão da segurança. Por meio do chamado incidente de suspensão da segurança. Eu vou usar aqui como fonte, que para mim é a melhor fonte para a gente estudar, que é o artigo 4º da Lei 8437 de 92. Artigo 4º da Lei 8437 de 92. Esse artigo, para mim, é o artigo mais contundente e mais útil para a gente estudar a suspensão da segurança, que é o incidente que vai ser requerido perante o presidente do tribunal, ou melhor, a presidência do tribunal, que é o órgão, vai ser requerido perante a presidência do tribunal com a finalidade de suspender os efeitos da decisão então proferida. Ok? Qual é o debate aqui? Qual é a nossa premissa procedimental? O incidente de suspensão da segurança pode ser aplicado nas ações por improbidade? Então, esse incidente de suspensão da segurança pode ser utilizado nas ações por improbidade? Resposta segura: não. Esse incidente não pode ser utilizado nas ações por improbidade administrativa. E o motivo é simples. Não se trata de uma ação em face do poder público. Não se trata de uma ação que vá infirmar ou atingir os interesses do poder público. Ao reverso, a ação por improbidade administrativa visa justamente o contrário, visa proteger os interesses do poder público, visa proteger os interesses do poder público. Então não faria sentido suspender o afastamento cautelar do agente público, suspender a indisponibilidade dos bens do agente público. Até porque a gente sabe que quem vai requerer a suspensão da segurança ou é a pessoa jurídica interessada ou é o Ministério Público. Tudo bem até aqui? Pois bem, para a gente fechar esse bloco, vou colocar aqui na tela para os senhores, deixa eu só colocar aqui na tela, quais são as tutelas provisórias típicas com o advento da nova Lei de Improbidade Administrativa. São duas as tutelas provisórias típicas: indisponibilidade dos bens, que repito está no artigo 16, e afastamento cautelar do agente público. Reparem que pela nova Lei de Improbidade Administrativa, o sequestro que estava previsto no artigo 16 da lei antiga, o sequestro não é mais considerado, o sequestro de bens, não é mais considerado como uma tutela provisória típica da lei de improbidade. Mas isso não significa dizer ser impossível juridicamente a decretação do sequestro ou do arresto. Não, de forma nenhuma. Você não pode interpretar dessa maneira, sob pena de ser uma interpretação data máxima venia equivocada. Por uma razão simples. Porque eu posso usar o artigo 301 do Código de Processo Civil. E o artigo 301 do Código de Processo Civil permite ao magistrado a concessão de medidas cautelares atípicas ou medidas cautelares típicas, inclusive sequestro. Então, o que eu sugiro a vocês? Cheguem lá no artigo 301 do Código de Processo Civil, puxe uma remissão para o artigo 16, parágrafo 8º da nova Lei de Improbidade,
que aí você vai ter essa combinação para lembrar que medidas cautelares atípicas, desde que não sejam substitutas das típicas, como eu já falei, elas podem ser concedidas aqui no bojo de uma ação por improbidade administrativa. Tranquilo, meus queridos? Então, no próximo bloco a gente continua.